Há mais de 15 anos, eu venho pesquisando e ministrando cursos e formações nos temas Feng Shui tradicional e cosmologia chinesa, ou como algumas pessoas conhecem, astrologia chinesa. Meu foco sempre foi mesclar temas técnicos, temas da metafísica chinesa, com aspectos conscienciais, aspectos espiritualistas. O que fez com que, há quase uma década, a gente começasse também a oferecer cursos nesse último tema, temas espiritualistas, temas de autoconhecimento. No fim das contas, isso fez com que o nosso instituto se fundamentasse em três pilares de atuação, três pilares de pesquisa. Vamos conhecer um pouco eles agora. O nosso instituto se baseia em três pilares ou três focos de pesquisa que nós chamamos de três princípios. Princípios San Chai. Quais são eles? Num primeiro pilar, nós oferecemos cursos e formações nas dinâmicas do Feng Shui tradicional. O que é o Feng Shui tradicional? O Feng Shui tradicional ele é o estudo energético do ambiente sobre os seus mais variados matizes, seja ele no sentido comportamental, como uma pessoa se sente dentro de um ambiente, como ela pode perceber o espaço no sentido psicoemocional, né? E como que ela é influenciada por essas características. Ou também aspectos probabilísticos, ou seja, que um determinado ambiente, um determinado espaço, seja um espaço de trabalho ou a sua moradia, pode oferecer a você linhas de probabilidade, linhas de ocorrência, possibilidades ou também desafios que fazem parte da assinatura do local. Todas essas relações são estudadas e pesquisadas nessa temática que nós chamamos de Ji-Chi. Ji-Chi, potencial da Terra, potencial energético dos ambientes. Em resumo, são as técnicas, cursos e pesquisas que o foco é a atuação e o estudo do bom lugar. Estar num bom lugar faz com que você tenha uma possibilidade de equilibrar ou pelo menos dialogar a sua energia própria com uma energia harmônica que vem da natureza do ambiente. Nós oferecemos 5 tipos de formações distintas e muita gente me pergunta, também profissionalizante para quem quiser atuar nessa área e se aprofundar nessa área. Como nós falamos de formação, muita gente me pergunta qual é a diferença entre uma formação e um curso. A formação ele tem uma condição um pouquinho mais ampla e um pouquinho mais profunda do que um curso. O curso geralmente é um curso isolado de fim de semana, né? Em que nós falamos um determinado tema e você fecha um assunto naquele fim de semana, seja ele de um dia, num sábado ou num domingo, 2 dias no fim de semana. A formação já é um pouco diferente. A formação já tem uma intenção de aprofundamento, fazendo com que uma pessoa ela participe não apenas de um final de semana, mas de alguns finais de semana, né? No caso, um final de semana por mês, fazendo com que uma formação numa temática de Feng Shui, numa escola de Feng Shui, numa tradição específica do Feng Shui tradicional, né? Do Feng Shui clássico, como muitas vezes nós falamos, ele evolui dentro de 3, 4 ou às vezes até 5 meses, dependendo do tipo de formação, se é uma formação mais básica ou uma formação avançada. Geralmente os cursos são um final de semana por mês. Isso que significa uma formação. E nesta relação das temáticas do Feng Shui tradicional, nós também oferecemos como complementação a esse estudo e também distinto a esse estudo um outro pilar. Né? Esse pilar é o que nós chamamos de Tianqi. Tianqi, energia do céu. Né? E essa energia do céu, o que representa? Representa todas as características, as tendências e as dinâmicas que nós estudamos nas temáticas de cosmologia chinesa, ou astrologia, como algumas pessoas chamam, que é você estudar, através da data de nascimento da pessoa, o potencial do momento pessoal. O que significa isso? É como se você estudasse as características energéticas de uma pessoa através de cálculos muito técnicos e muito característicos da data de nascimento,
como ela se encaixa na energia do mundo, na energia da natureza de uma forma geral, e como que ela consegue perceber tendências favoráveis, janelas de oportunidade, como também desafios. Quando você começa a estudar isso, você consegue também fazer com que a pessoa reflita um pouco sobre tendências de comportamento, características desafiadoras ou às vezes nocivas, que faz com que a pessoa não consiga equilibrar-se ou mesmo aproveitar todo o potencial que é a possibilidade de uma vida mais harmônica e bem-aventurada. Então, os estudos da cosmologia chinesa são várias escolas, como eu falei anteriormente, também com vários tipos de formação. Nós temos pelo menos 4 tipos de formações específicas nessa arte, né, desse estudo pessoal. É uma pesquisa muito aprofundada na pessoa. Se o Ji são os aspectos do bom lugar, o Feng Shui, o ambiente, a construção, o Tianqi, você estuda a pessoa através das técnicas de cosmologia, através do mapa pessoal. Então é um estudo da pessoa, da sincronia energética da pessoa, da energia dela com a energia, podemos dizer assim, do cosmos e a energia da natureza. Então é uma complementação muito bacana e muito dinâmica com relação aos aspectos do bom lugar. Imagina como é interessante se conseguimos estudar as características do bom lugar e o potencial do momento, ou seja, estar no lugar certo, na hora certa, aproveitando toda a dinâmica que essa natureza nos proporciona e através dela que possamos também exteriorizar, né, os potenciais da nossa própria natureza pessoal. Então, esses cursos e formações são possibilidades de incremento nessas dinâmicas da metafísica oriental, sobretudo na metafísica chinesa. A partir desses dois pilares, né, nesses cursos nós sempre falávamos, né, sobre temas conscienciais, temas espirituais, não apenas na parte da metodologia técnica. E até mesmo a pedidos, né, de muitos dos nossos alunos, os alunos antigos, que pediam, poxa, nós gostaríamos muito que vocês falassem mais sobre esses temas conscienciais, né, que a gente acabava dando uma pincelada apenas nos cursos, né, nas formações que exigem uma demanda de carga horária muito densa, então não dá para a gente falar muito sobre temas paralelos. Então, muita gente pedia para a gente se dava para a gente falar sobre esses cursos, esses temas mais conscienciais e espiritualistas, o que fez com que a gente, depois de um tempo, mais precisamente há 8 anos atrás, nós começássemos a abrir outros cursos, né, com a função desse estudo também pessoal, esse estudo do ser, mas sob uma outra ótica. E é a partir disso que surgiu o que nós chamamos de pilar Ren-Chi. Ren, homem, Chi, energia. Então, potencial humano. São os cursos de potencial humano, em que o foco primordial é o autoconhecimento, baseado nos aspectos sensíveis ou no aspecto espiritual ou, de uma certa maneira, do autoconhecimento. O foco, basicamente, é proporcionar, sob o ponto de vista consciencial, sob uma perspectiva até mesmo filosófica e de reflexão, tendências e possibilidades de coerência e sabedoria interna. Atualmente, nós temos mais de 5 tipos de cursos livres para aprofundamento pessoal nesse pilar, nesse tema Ren-Chi. A diferença básica desse formato, desse Ren-Chi para os outros pilares, é que esses cursos de Ren-Chi são cursos livres. O que eu quero dizer com isso? Significa que num final de semana você fecha um tema. Tá? Ela não tem uma função de formação, e sim de reflexão dentro de uma imersão de um fim de semana. Isso, obviamente, não significa que a pessoa não possa fazer vários cursos para se aprofundar. Cada um desses cursos de Ren-Chi vai proporcionando para a pessoa mais informação, mais profundidade sobre os mais variados temas, mas elas são cursos livres, ou seja, se a pessoa quiser continuar estudando, ela pode passar por uma fase 2, uma fase 3,
depois que fez a fase 1, né? Mas ela não está atrelada a uma formação de meses, ou às vezes até de ano, né? Que as outros pilares, o do Feng Shui e da cosmologia, eles requerem. É um estudo mais extenso e mais técnico. Esse é um estudo existencial, é um estudo que se a pessoa... a gente fala que o pré-requisito primordial é a pessoa estar aberta a se conhecer. Né? E com isso nós oferecemos os mais variados cursos para esse autoconhecimento e essa perspectiva para uma demanda que parece que está sendo tão requerida nesse momento, né? De como a gente pode estar um pouco melhor, sofrer um pouco menos, estar um pouquinho mais harmonioso com a gente mesmo num mundo tão desafiador como esse. Vamos conhecer um pouco mais esses cursos conscienciais, que são os cursos que trabalham a pessoa, né? a pessoa dentro de uma escala que não requer necessariamente técnicas muito apuradas, elas são focos até mesmo singelos, mas muito profundos, que abarcam essa possibilidade da pessoa se autoconhecer.